Olá, concurseira, olá, concurseiro. Vamos dar sequência aos nossos estudos de Direito Constitucional, noções de Direito Constitucional. São 25 encontros, estamos chegando na metade do curso e bastante coisa já foi dita, né? Você está muito próximo de tornar-se um assistente administrativo, uma assistente administrativa na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, tá? Nós temos agora para tratar os precatórios. Os precatórios que já foram introduzidos na aula passada, numa perspectiva geral, né? Eu disse para vocês que, olha, não é assim, ganhei uma indenização contra o poder público, tá aqui o dinheiro. Não, eu vou receber um precatório. E como eu havia dito lá na aula passada, esse precatório vai ser pago numa determinada data, né? O precatório ele entra no fim de uma fila e na medida em que vão sendo pagos os de cima, o meu vai subindo até que chega o momento em que ele será pago, em que ele será contemplado. A lógica dos precatórios está colocada no artigo 100 da Constituição. Veja lá. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica. É aquilo que eu estava dizendo, né? Você vai ter o teu precatório entrando lá no final da lista. Exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. É importante também lembrar que essa lista ela não comporta exceção, né? Mas Antônio, eu estou precisando muito desse dinheiro agora. Sim, todos estamos. Todo mundo tem urgência, todo mundo tem aí as suas necessidades. Então é proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Tá? Legal. Antônio, já entendi então que eu não vou receber em dinheiro, vou receber o precatório e que esse precatório vai entrar numa lista e será pago em ordem cronológica, certo? Há uma lista só? Tipo, faz sentido botar no mesmo balaio todos os tipos de créditos que um indivíduo possa receber, desde crédito relacionado a alimento, né, até crédito relacionado à restituição de imposto pago a mais? Poxa, não é bem a mesma coisa que um e outro, né? Então, de fato, a Constituição dirá que há listas, não há uma listona de precatório, há várias listas e algumas são pagas com preferência sobre as outras. Vamos tentar dar uma olhada. Por enquanto vai ficar um pouquinho complicado, mas já eu desenho. Parágrafo 1º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. É meio chato de cara assim identificar, mas há 3 listas mencionadas neste parágrafo 1º. Sem dúvida, há 3 listas aí mencionadas. Então, não pesquei. Normal, vamos lá. Primeiro, há uma lista de débitos de natureza alimentícia, que compreendem tudo isso que aí está, né? Salários, vencimentos, proventos, pensões, complementações, benefícios previdenciários, indenizações, tudo isso é de natureza alimentícia, tá? Estes débitos de natureza alimentícia serão pagos pela Fazenda com preferência sobre todos os demais débitos. Então temos aí mais uma lista, né? Exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º desse artigo. Opa, então quer dizer que o parágrafo 2º me traz uma terceira lista. Vamos dar uma olhada e daí eu estabeleço de fato a ordem de pagamento. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos. Então, quer dizer que há 3 listas aqui mencionadas. Vamos falar um pouquinho sobre essas 3 listas. Então, no que toca aos precatórios, né, nós temos que há uma lista 1, aliás, vou colocar como lista 3, relacionada a outros débitos que o poder público tem para quitar.
Daqui a pouco eu volto nele. Tem uma lista 2 de débitos alimentícios, que compreendem tudo aquilo que foi mencionado no 100, parágrafo 1º. Aqui temos a segunda lista. E por fim, temos uma lista referente a débitos alimentícios que devem ser pagos àqueles que têm 60 anos ou mais, ou são portadores de doenças graves definidas em lei. Não interessa saber quais são as leis, né? Não para fins de prova, né? Mas são doenças graves, como por exemplo AIDS, câncer, enfim, estas são pagas com absoluta prioridade. Então, a ordem de pagamento é sempre cronológica, mas a gente vai pagar prioritariamente o que está em 1, depois o que está em 2 e, se Deus quiser, o que está em 3. Então, do orçamento que foi destinado a pagamento de precatórios, uma parte vai para a lista 1 e entra lá no começo, lá no finalzinho, né? Também temos que tentar quitar isso daqui e vai lá para o finalzinho. E se sobrar dinheiro, a gente bota aqui nesses outros débitos. Então, vamos pensar. A João tem 70 anos de idade e Maria é portadora de doença grave. Ambos têm para receber um precatório. Bom, o precatório de ambos será pago com absoluta prioridade, mas em ordem cronológica, porque tem um monte de gente aí na frente, né, com necessidades tão graves, menos graves, mais graves, enfim. Tá? O João e a Maria vão entrar aí na lista 1. Mas tem assim, a Paula, que tem para receber um valor relacionado à pensão do poder público, que é um débito de natureza alimentícia, né? Tá aqui, ó. Só que a Paula não tem ainda 60 anos de idade e não tem doença grave. Opa, então o precatório dela entrará no final da lista 2. Agora, uma empresa qualquer tem aí a receber uma restituição de imposto, né? Pagou um imposto a mais, acabou compensando o imposto, enfim, neste caso, o precatório vai lá para o final da lista 3 e cruze os dedos para receber isso daí. Tá? Cruze os dedos para receber, porque o negócio está meio falido, o negócio está meio quebrado. Então aí temos os precatórios. Tá? As listas aqui estão mencionadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. O parágrafo 3º vem e diz que o disposto no caput deste artigo, quer dizer, toda essa lógica de precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Quer dizer, existem aquelas chamadas requisições de pequeno valor, que não entram na lista, porque é troco. Me perdoe usar a palavra troco, mas é troco. Assim, a União me deve... não interessa saber também de quanto é esse troco, tá? Porque o número varia. Mas vamos supor, a União me deve 10 mil reais. Isso, para a União, é dinheiro de pinga. O orçamento dela é de trilhão. Concorda? Vai pagar em precatório? Não. Se isso estiver enquadrado como requisição de pequeno valor, tá aqui, Antônio. Beleza, tá, resolva. -1 para eu me incomodar. Essa é a lógica. Paga-se independentemente dessa lista de precatórios, que às vezes demoram anos para serem quitadas. Tá? Eis a requisição de pequeno valor. Show de bola. Parágrafo 4º, não creio que caia, dá uma lidinha nele, contudo, é muito específico, e envolve aí aspectos de previdência social, não vou analisar. Parágrafo 5º, esse é um potencial para prova. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, aqui a ideia é a seguinte, beleza, né, Antônio, tem que pagar cronologicamente, mas tem que pagar quando, né? Essa é a ideia. Quando o meu crédito chegar lá em cima. Não, mas espera lá, né? Vamos tentar instrumentalizar aí uma expectativa de pagamento. Então, vamos entender assim, ó. Se o meu precatório foi apresentado até o dia 1º de julho
de 2015, se ele foi apresentado aqui até essa data, que você está vendo em amarelo, se ele foi apresentado nesse período que você está vendo em amarelo, este meu precatório deverá ser pago quando? Em 2016. Ele deverá ser pago em 2016. Então, quer dizer, se eu apresentei até 1º de julho, ele deve ser pago já no exercício fiscal subsequente. Agora, se eu apresentei o meu precatório após o dia 1º de julho, aí ele não vai ser pago no exercício fiscal subsequente, não. Aí ele vai ser pago lá em 2017. Lá em 2017. Tá? Só no ano que vem. E essas cores, elas vão se sobrepondo, sim, porque também aqueles que forem apresentados até dia 1º de julho de 2016 deverá ser pago em 2017, juntamente com aqueles que estavam sendo pagos porque apresentados no 2º semestre de 2015. E assim ao infinito e além. Tá? É claro que aqui a gente tem aquele romantismo que eu ia falando no final da aula passada, porque não é na prática bem assim. Para você ter uma ideia, o estado do Paraná, hoje, 2015, ele está pagando precatórios que são de 97. Nossa, Antônio, 18 anos? Não, não é 18 não. 18 anos é quando teve a decisão final. Né? Quando saiu a decisão final, o cara entrou com o processo em 87, por exemplo. Depois de 10 anos tramitando, mais 18 para receber. É uma loucura. Por isso, inclusive, que haverá um grande comércio de precatórios que a Constituição reconhece e vai tratar nesse artigo 100. Então aí a gente tem o parágrafo 5º sendo analisado. Tá? Bom, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Tá? Então veja que simpático este dispositivo. Quem deve enviar ao poder público o precatório, né, ou a ordem para pagamento do precatório, é o presidente do tribunal. Sim. E este presidente do tribunal poderá, a requerimento do credor, determinar sequestro de quantia devida. Quando? Quando houver aí preterimento do direito de precedência ou não alocação orçamentária. Quer dizer, preterimento do direito de precedência. Passaram alguém na minha frente. Aí o presidente do tribunal fala, não, pera lá, esse dinheiro é do Antônio, sequestra. Tá? Ou então, não foi feita a dotação orçamentária. Eu apresentei aqui, mas não botaram no orçamento para eu receber aqui em 2016. Botaram para eu receber em 2017. Não. Sequestro e passo para 2016. Eis a dinâmica. Tá? Eis a dinâmica. Beleza. Depois a gente tem aí o 100 parágrafo 7º, que diz que o presidente do tribunal competente, que por ato comissivo ou omissivo retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Então a ideia é muito simples. O presidente do tribunal que dificultar aí o recebimento, né, daquilo que é meu, ele vai responder por crime de responsabilidade. Sem dúvida, o cara está lá não para encher o saco, não para dificultar, né? Ele está lá para me ajudar, para que eu possa receber aquilo que é meu, tá? Ele vai responder aí por crime de responsabilidade, sem prejuízo de uma eventual responsabilização feita no Conselho Nacional de Justiça. Ótimo. Parágrafo 8º. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total, ao que dispõe o parágrafo neste artigo.
tá? Como assim, Antônio? Como é que funciona esse negócio? Bom, vamos pensar assim, ó. Eu já vi que o precatório ele é pago nessa lógica de lista, né? Nessa lógica cronológica. E também já entendi que esta lista ela é meio assim fake, né? Ela demora para ser paga, ela não é paga com a rapidez que se espera. Então, o que eu vou fazer? Olha o que as pessoas estavam fazendo há um tempo atrás. Supondo que esta requisição de pequeno valor seja 10 mil. O cara recebeu lá, aqui é um exemplo, tá? O cara tem um precatório para receber de 30 mil reais. Bom, já não é requisição de pequeno valor, não vai receber ali na lata, ele vai ver esse valor ser pago por precatório. Trata-se aí de um outro valor, né? Então vai lá para o final daquela lista número 3 e quem sabe um dia, se Deus quiser, com a graça do bom Pai, ele vai receber. A expectativa dele é receber isso daqui 15 anos. Aí o que o cara faz? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro executar 10 mil. Enfio o dinheiro no bolso. Depois eu vou executar 10 mil. Enfio o dinheiro no bolso. Depois eu vou executar 10 mil, enfio o dinheiro no bolso. Ou seja, ele foi inserindo esses valores na RPV. Não pode. Evidente não pode. Se ele pudesse fazer isso, ele simplesmente aniquilaria toda a lógica de precatório. Então não tem como fracionar o valor da execução, executar uma parte por vez. Evidente não, o parágrafo 8º muito sábio, tá? O parágrafo 9º também é bem relevante. Ele vai falar o seguinte: no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido a título de compensação valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Já vou explicar. Antes da expedição dos precatórios, o tribunal solicitará à fazenda pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9º para os fins nele previstos. Então a ideia é a seguinte: se eu tenho para receber da União 50 mil reais e devo a ela 50 mil reais, no momento em que é expedido o precatório para ela, né, a requisição para que ela me pague aqueles 50 mil reais, ela vai fazer uma compensação. Muito simples, zero matou zero. Eu devo 50 mil para o Antônio, mas o Antônio me deve 50 mil. Então, zero matou zero, não pago nada para ele, pronto, acabou. E ele também deixa de ser meu devedor. Concorda que é razoável esse negócio? Mas sabe o que é? Vejam só, eu tenho para receber 50 mil. E eu fiz um parcelamento da dívida de 50 mil que eu tinha para com a União. Esqueça, vai vencer tudo. Vai vencer tudo, porque também vamos ser coerentes, né? Não há garantias de que o Antônio vai ter condições de pagar aquela dívida, aquele parcelamento. Ele pega os 50 mil, moe os 50 mil, bota no nome terceiro e aí não paga a União. Então, se tem parcelamento, vai tudo para o balaio. Vai tudo para o balaio. Se os valores não se encontram, as execuções prosseguem aí na diferença, né? Quer dizer, eu tenho para receber 50 mil da União, só que devo 100 mil para a União. O que vai acontecer? Vai compensar, a União vai me executar apenas na diferença. Beleza? Show de bola. Eis o parágrafo 9º, eis o parágrafo 10º. Depois o parágrafo 11 ele não assusta tanto, né? É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei, a entrega de créditos imprecatórios para a compra de imóveis públicos. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios, né, dos precatórios, requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, muito específico, não consideraria tanto. Agora, esse 13 e 14 são muito bons. Vejam só. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios,
a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto no parágrafo 2 e 3. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Eis o parágrafo 13, eis o parágrafo 14 do artigo 100. Antônio, mas cessão de precatório, por que alguém compraria um precatório que vai receber daqui 30 anos? Bom, isso é usual ao extremo no âmbito do dia a dia e do judiciário. Vamos pensar assim, ó. Antônio tem um precatório junto à União de R$100 mil. R$100 mil. A expectativa de recebimento desse precatório é 2025, daqui 10 anos, tá? Tô lá. Acontece que Maria, ela é devedora de R$100 mil junto à própria União. E ela está sendo executada. A União já está cobrando esses R$100 mil dela. Ela, a Maria, é empresária, ela precisa de certidões, ela não está conseguindo, enfim, atuar mais. A Maria, a pobre Maria, tem lá apenas em dinheiro, ou em bens, ou em possibilidades de pagamento daquilo, R$70 mil. Aí ela chega para mim e fala: Antônio, negócio é o seguinte, eu descobri que você tem um precatório de 100 mil que você vai receber em 2025. Ah, é verdade, Maria, uma sacanagem, né? Então, Antônio, você quer me vender esse precatório? Eu te pago 70 mil agora, em grana, e você me transfere ele. Aí eu falo, pá, 70 mil agora, 100 mil em 2025, não sei se vou estar vivo até lá, quero dar entrada nisso. Beleza, me passa. O que ela faz? Ela passa os 70 mil para o Antônio, Antônio passa o precatório para ela. O que acontece? Ela mata a dívida. Ela mata a dívida. Beleza? Ficou negócio para todo mundo, para Maria e para mim. Né? E para a União também. Resolveu o problema da União, ela não tem mais que me pagar os 100 mil, né? Também aquilo que ela tinha para receber da Maria está liquidado, Maria, enfim, economizou um pouco, o Antônio ganhou a grana agora e é um negócio da China isso daqui. Por isso tem um precatório, comércio de precatórios é intenso no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Beleza? Bacana. Aí, lembre-se apenas que a cessão desse precatório, né, essa negociata que a gente fez ali, somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao tribunal de origem e à entidade devedora. Quer dizer, então eu tenho que avisar o Poder Judiciário, e no caso aí do meu exemplo, para a União, que sim, a gente fez a negociata, o negócio está rodando, tá? O negócio está rolando. Muito bem. Vamos lembrar aí desse ponto que é bem importante. Agora, pense numa coisa. Eu, Antônio, tinha um precatório de natureza alimentar. O meu precatório era de alimentos. Poxa, era um daqueles bons ali, né? Como eu não tenho mais 60 anos e como não tenho doença, eu estava com um precatório aqui para ser enquadrado nessa segunda lista. Beleza, um precatório bacana, né? Quando eu passo isso para Maria, evidentemente, isso aqui se perde. Porque o crédito alimentar era para mim, não para ela. Isso está muito claro no 100, parágrafo 13, que diz: não se aplica ao cessionário o disposto nos parágrafos 2 e 3. Show de bola, né? O 15, eu até nem costumo explicar muito, mas como você vai fazer um concurso para uma prefeitura municipal, vamos considerar que, sem prejuízo do disposto nesse artigo, uma lei complementar, e aqui lembra, eu falei na aula de legislativo, falei, ó, caiu lei complementar, grife, porque a chance de trocar para ordinária é real. Lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito, de precatório de estados, Distrito Federal e municípios, dispondo sobre vinculação à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.
Tá? Então essa lei complementar poderá estabelecer aí uma forma especial de pagamento de precatório, pautando-se sempre pela norma constitucional destas outras fazendas. E mais importante ainda este daqui. A seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de estados, Distrito Federal e municípios, refinanciando-os diretamente. Por exemplo, o estado do Paraná está quebrado. O estado do Paraná está quebrado. E não é um exemplo, tá? É verdade. O negócio está pegando fogo aí, se você acompanha os noticiários, eventualmente sei que não é da tua área, mas está pegando fogo o negócio. Enfim. O precatório, vamos supor, o Paraná deve 1 bilhão, né? Vamos supor aí. Deve 1 bilhão de reais em... Tem muito zero aí? Não sei, tô com preguiça de contar. Deve 1 bilhão de reais em precatório para 50 mil pessoas. Pô, 50 mil pessoas, né? É gente que não acaba mais, né? Bastante gente. Então vamos dar um upgrade aqui para 250 mil pessoas, então. Poxa, a União vem, se sensibiliza com este público e fala o negócio seguinte: eu vou pagar. Ela avisa o Paraná, fala: Paraná, eu vou pagar esse povo, tá? E depois você me paga. Eu vou fazer aí um refinanciamento. O Paraná tem o direito de exigir isso? Não, porque este pagamento é feito a critério exclusivo da União. Ela paga se quiser. Se ela quiser falar, ó, você que se vire com a tua dívida, problema teu, tá? Não é problema meu. E aí a gente acaba o precatório e, em verdade até, a gente acaba o poder judiciário, né? Que foi inserido lá no seu edital, na perspectiva de disposições gerais, 92 a 100. Então isso tudo está visto. E esta é a aula de número 13. Já vimos aí o poder judiciário, já vimos o poder legislativo e já vimos o poder executivo, além dos direitos políticos, além da nacionalidade. Tá? Na próxima aula a gente volta com novos e emocionantes temas de direito constitucional. Por enquanto é isso, não vale a pena começar um novo tema agora. Tá? Muito obrigado pela sua paciência, um grande abraço, nos vemos lá no próximo encontro.